Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou o professor Mauro, professor de História aqui do Vale Concurso. Para você que está aí se preparando para concurso público na região de Manaus, a nossa aula de hoje é sobre a história de Manaus. Você que quer aprender tudo sobre a história dessa cidade tão importante para o Brasil, você está no lugar certo, com o professor certo, a hora é agora. Para você que está aí desanimado, professor, eu acho que eu não consigo mais aprender História, já estou muitos anos longe da escola, estou parado. Vou mostrar para você que você está enganado. Nós vamos usar uma didática aqui de fácil entendimento para você conseguir atingir o seu objetivo e gabaritar nesse concurso, combinado? Então venha com a gente, a hora é agora. Olha só, já deixei para vocês aqui no quadro algumas datas importantes e nós vamos falar de alguns acontecimentos importantes para entender e conhecer a história de Manaus. Não, professor, mas que método arcaico, né? Escrevendo no quadro até hoje, podia ter trazido uma aula aí com slides e tal. Pessoal, vocês vão ver que o fato de estar escrito aqui no quadro é proposital. À medida que vocês estão assistindo a aula, acompanhando, fazendo as anotações, e à medida que eu vou escrevendo aqui no quadro e vocês têm a possibilidade de acompanhar, isso vai facilitar o entendimento de vocês, vai ajudar a memorizar para que vocês não tenham que recorrer à decoreba. Por que eu não gosto de decoreba? Porque chega no dia da prova, corre o risco da gente estar ansioso, estar tenso, estar nervoso e esquecer. E quando a gente aprende, a gente não esquece mais. Se eu perguntar para vocês aqui, que dia que é o Natal? Vocês vão falar assim, 25 de dezembro, sem pensar muito. Por quê? Vocês já aprenderam, vocês já sabem, vocês já lidaram com isso a vida toda e já estão cansados de saber. Agora, história é a mesma coisa. Então vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer a história de Manaus? Então veja bem, primeira informação que eu coloquei aqui, o ano é 1494, Tratado de Tordesilhas. Como que estava o mundo em 1494? Portugal e Espanha haviam se lançado nas grandes navegações, tentando descobrir caminho para as Índias, tentando conquistar novas terras, novos territórios e buscar riquezas. E aí lá em 1494 eles firmam um tratado entre eles, dividindo o mundo em dois, dividindo em duas partes, sendo que uma pertencia a Portugal, a outra pertencia à Espanha. 1494, pessoal, estamos falando de século XV, aí depois o Brasil é descoberto em 1500, 1501 inicia-se o século XVI. Então é sempre bom a gente fazer essas referências. Vou até apagar isso aqui, que eu coloquei aqui o século XVII, é quando começa a história de Natal. Vamos fazer essa referência aqui então, 1500, descobrimento do Brasil, né? Descobrimento, Brasil. E aí até podemos colocar aqui na frente, né, a referência, século. Brasil é descoberto ainda no século XV, mas logo em seguida inicia-se o século XVI, a partir de 1501. Então podemos dizer assim que a história do Brasil praticamente começa no século XVI, né? Então o século XV é marcado pelas grandes navegações, chegamos então no século XVI com o Brasil já em andamento. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles ocuparam primeiro aquela faixa de terra litorânea, né? Vamos fazer um mapinha do Brasil aqui assim, pequenininho. O Brasil hoje que nós conhecemos é esse, mas quando Portugal chegou, havia o Tratado de Tordesilhas, que era mais ou menos por aqui, Ele dividia a América em duas, e o Brasil era somente esse lado aqui, né? Onde foram colocadas aqui, divididas em capitanias hereditárias. Isso é matéria de ensino fundamental, tenho certeza que todos vocês se recordam, estamos aqui somente para fazer um apanhado geral. Então nós já temos algumas informações importantes. Vocês vão ver que eu vou ir e voltar toda hora na matéria, é proposital para que você possa aprender com mais facilidade. Então já falamos do Tratado de Tordesilhas, firmado entre quem, pessoal? Entre Portugal e Espanha. Depois o Brasil é descoberto e o Brasil tinha que respeitar esse Tratado de Tordesilhas, que dividia o país em dois. Só que isso vai perdurar um tempo, depois os portugueses vão começar a fazer um movimento chamado de entradas, adentramentos ou movimento bandeirantes. Eles vão entrar para o interior do Brasil em busca de novas terras, em busca de novas riquezas. E aí, quando chegamos, isso durante o século XVI, quando chegamos ao século XVII, quando a gente fala século XVII, estamos falando de quê? Brasil 1501, século XVI. Então, a partir de 1601 em diante, né? Isso aqui é só para a gente se situar dentro dessa linha do tempo, que é tão vasta em história, né? A partir de 1601, então, século XVII. É neste período que esse movimento das entradas começa a prevalecer, né? E começa a crescer Brasil afora, né? E aí a gente chega
num período em que o Brasil começa a voltar o seu olhar para o lado de cá de Tordesilhas, o lado esquerdo de Tordesilhas, né? Ué, será que tem riqueza ali? A Espanha ainda não tinha se preocupado tanto com essa porção de terras aqui, ó, que hoje é o Brasil, né? Que hoje pertence ao Brasil. A Espanha ainda não tinha se preocupado tanto. E aí Portugal, opa, tem um monte de terra ali parada e tal, tem uma região ali de floresta amazônica e tal, vamos olhar o que tem de riqueza ali, o que a gente pode conquistar. Bom, e aí a gente chega no século XVII com a presença lusitana na região amazônica. Pessoal, só um pequeno cuidado aqui, ó. Quando a gente fala região amazônica, não é o estado do Amazonas, tá? Região amazônica é a área que abrange todo o bioma floresta amazônica. Então começa lá no Peru, vai até o Pará, né? Então pega uma porção de terra bem maior do que somente o estado do Amazonas. Então Portugal invade a linha do Tratado de Tordesilhas no século XVII. E não aconteceu em 1601, então estou falando que o século XVII é a partir de 1601. Mas esse fato aqui da presença lusitana é mais para o final do século XVII, não é em 1601 mesmo não. Então, quando os portugueses chegam à região, eles vão se instalar à margem, em várias regiões, mas principalmente à margem esquerda do Rio Negro. Então nós estamos tratando de um período histórico, especificamente que os portugueses se instalam à margem esquerda do Rio Negro, que é onde atualmente é a cidade de Manaus. Atualmente, né? Na época não tinha esse nome. Naquela época ainda era um território inexplorado que pertencia à Espanha, né? Então a gente está falando assim dos primórdios, como surge a região do estado do Amazonas, como surge a cidade de Manaus, especificamente que é o tema da nossa aula de hoje, que é a história de Manaus, né? Bom, feito isso, o século XVII, então, ele já havia se iniciado, e em 25 de dezembro de 1615, ó, o século XVII não começa em 1601, estamos em 1615, primeira metade ainda do século XVII. Um fato histórico importante vai acontecer aqui, que vai dar início a toda essa criação da cidade de Manaus. Que fato histórico é esse? Então, lá em 1615, os portugueses vão sair do Maranhão. Eles primeiro, então, chegam, quando eles fazem esse movimento de adentramento, eles ocupam a região onde hoje é o Maranhão, e aí eles vão sair da região do Maranhão e vão para a região onde hoje é o Pará. Isso aqui em 1615. E aí em 1616 eles chegam e se instalam em Belém. Pessoal, sempre lembrando, naquela época ainda não era Manaus, naquela época ainda não era Belém. Estamos falando da região onde hoje é Manaus e da região onde hoje é Belém, ok? Então eles saem do Pará para ir para essa região, já visando a ocupação dessa parte aqui do Tratado de Tordesilhas, que estava, entre aspas, aí, abandonado pela Espanha, né? Bom, então todos são fatos importantes que antecedem a ocupação de Manaus, e aí a gente tem que voltar lá atrás toda hora para a construção do nosso conhecimento. Então já falamos do Tratado de Tordesilhas lá do século XV, a descoberta do Brasil início do século XVI, passamos pelo século XVI, pelas capitanias hereditárias e o movimento de entradas para dentro do território brasileiro, chegamos no século XVII com a presença lusitana na região amazônica. Eles pretendiam ocupar principalmente a margem esquerda do Rio Negro, onde hoje é Manaus, né? Atualmente Manaus. Eles queriam chegar até aqui, né, na região do Rio Negro, para ocupar aquela região ali e usufruir das riquezas que haviam ali. Eles já tinham esse conhecimento, né? Nós precisamos lembrar que
um navegador espanhol muito conhecido, né? Ele já havia passado pela região, já havia mapeado, esquadrinhado a região amazônica e já se tinha conhecimento das riquezas que haviam por ali. A Espanha, não sei porquê, preocupadas com outras riquezas, né? Na região dos Andes, na região da província Platina, né? No sul da América do Sul, onde hoje é a Argentina, não estava dando a devida importância para essa região. Se a gente parar para pensar, né? Hoje a Amazônia poderia pertencer à Espanha, né? Pulmão do mundo pertenceria à Espanha e não a Portugal, né? Ou poderia pertencer talvez a algum país de origem hispânica e não a um país de origem lusitana. Então foi aí um fato histórico importante, né? Então 1615, que a gente estava falando, eles pretendem sair do Maranhão para o Pará. E por que eles fizeram isso? Eles perceberam lá em 1615 que haviam outras nações interessadas nessa região e que eles tinham que ocupá-la o quanto antes. Quais eram essas nações? A Inglaterra, vou abreviar aqui que o nosso espaço é pequeno, a França, a Holanda, a Irlanda, e aí nós temos que colocar aqui também Portugal, porque até então era uma região que pertencia a quem? A Espanha. Ó, colocar no mapinha aqui, Espanha. Então, Inglaterra, França, Holanda, Irlanda e Portugal pretendiam ocupar aquela região. Os portugueses, então, foram os primeiros, né? Eles já estavam mais próximos ali, já haviam ocupado o Nordeste, já haviam ocupado a região do Maranhão, e aí eles resolvem sair e chegam e se instalam em Belém no ano de 2016. 2016, né? 1616, século XVII. Desculpa a falha aí. A região onde hoje é Belém, tá? Mas na época não era ainda Belém, né? Então, em 1616, era chamada essa região de Bahia. Essa Bahia aqui é sem o H, né? Então, 1616. Era a Baía do Guajará. Baía do Guajará. Não é Guarujá, tá? Cuidado para não confundir. Então, eles estavam na região da Baía do Guajará, em Belém, onde hoje é Belém. Então, eles chegam, tomam posse daquela região e permanecem ali por bastante tempo, sempre visando chegar até a região amazônica, onde era a principal rota deles, o que eles pretendiam, na verdade, né? Eles pretendiam chegar até lá para tirar as especiarias, as madeiras, os frutos da região amazônica, que seria muito rentável na Europa para eles. Precisamos lembrar que de 1500 até 1822, o Brasil ainda era colônia de Portugal, não é isso? Então, tudo que se... colônia portuguesa. Então, tudo que se descobria aqui de riqueza era enviado para Portugal. Poucas coisas ficavam conosco aqui, né? Então, isso é sempre bom lembrar. Bom, esse ano aqui de 1751, o Marquês de Pombal, figura histórica importantíssima, né? Então, em 1751, ele chega até a região de Belém e funda a província do Grão-Pará. O que era a província do Grão-Pará? Aonde hoje é a região do Maranhão, Piauí, Pará, era tudo uma província só, chamada de Grão-Pará. Teve até um período da história em que ela foi independente do Brasil, né? Ela tenta se desligar do Brasil, numa aliança aí com a Holanda, mas aí isso não vai vingar por muito tempo, né? Então, aqui até deu um erro aqui, né? Que está em 1751, está antes de 1750. E em 1750 ocorre o tratado, ficou meio baixo aqui, pessoal. Peço desculpas aí, porque vou ter que abaixar aqui para escrever, né? Tratado de Madrid. Portugal pressiona a Espanha para assinar o Tratado de Madrid um ano antes dessa chegada, porque o Tratado de Madrid ele derrubava o Tratado de Tordesilhas e aí dava para Portugal essa possibilidade de chegar até aquela região sem ter que confrontar com o exército espanhol. O que o Tratado de Madrid trazia de novidade? Ele trazia um termo de que a nação que primeiro chegasse a uma determinada região, que ainda não estivesse ocupada, aquele povo que chegasse ali e começasse a fazer benfeitorias naquele local, poderia ter a posse garantida daquele local. Isso vinha trazendo no Tratado de Madrid em 1750. Aí, quando a gente está falando de 1750, a gente já está no século XVIII. Ó, veja bem,
Aqui então era século XVII, né, quando eles chegam à região ali e fundam a província do Grão-Pará, a chegada do Marquês de Pombal, né, faz uma série de modificações aqui nessa região, uma série de benfeitorias, cria fortes para se defender caso a Espanha tentasse invadir outras nações, né, era uma região almejada, ainda é, né, almejada por Inglaterra, França, Holanda, Irlanda, né, hoje atualmente também Estados Unidos, fica de olho nessa região aqui, e aí, através do Tratado de Madrid, onde Portugal pressionou a Espanha para assinar esse tratado, né, derrubou então a precedência da Espanha sobre a região por causa do Tratado de Tordesilhas. Então derruba o Tratado de Tordesilhas e vem um novo tratado dizendo, ó, quem chegar à primeira região, fizer algumas benfeitorias, ele pode se instalar ali e tomar posse daquela região. Foi o que Portugal sabiamente fez, né? Bom, aí em 1755 nós vamos ter a Carta Régia. Carta Régia. O que era uma Carta Régia? Era uma carta, é como se fosse uma Constituição atual, né? É uma carta do rei, né? Por isso régia, né? É uma carta régia. O rei criava uma carta com novas leis que permitissem a instalação de novas cidades, de novos fortes, que dava amplos poderes para quem dominasse aquela região. Isso foi criado lá em 1755. Claro, ao longo da história nós vamos ter várias cartas régias, né? Essa daqui é uma delas. A Carta Régia, então, de 1755, ela trazia a antiga missão de... deixa eu lembrar o nome aqui, antiga missão de... essa Carta Régia, missão de Mariuá, a condição de comarca. Então criava-se a primeira comarca na região, uma Carta Régia que criou a primeira comarca na região, onde hoje é a cidade de Manaus, né? Eles chegam, então, tomam conta da região ali, à margem esquerda do Rio Negro, e, através de uma Carta Régia, eles conseguem dominar aquela região, né? E tomar conta dessa região e trazê-la como a condição de comarca, ok? Bom, isso ainda no século XVIII. Qual que é a característica do século XVIII no Brasil? O Brasil tem uma economia cíclica, né? Então, no século XVI, lá em 1500, quando os portugueses chegam aqui, nós vamos ter o ciclo do pau-brasil, se extraiu bastante pau-brasil para levar para a Europa. Depois, nos séculos XVI e XVII, né? Nós vamos ter o ciclo da cana-de-açúcar muito forte, principalmente no Nordeste. Aí, quando a gente chega no século XVII e XVIII, que é o momento da nossa aula aqui, nós estávamos no auge do ciclo da mineração. Então, o ouro descoberto principalmente em Minas Gerais era a maior fonte de riqueza do governo português, né, da coroa portuguesa. E por isso a região norte fica um pouco esquecida. Tanto que, eu citei para vocês, né, a criação da província do Grão-Pará, e depois essa província tentando se tornar independente com o apoio da Holanda, nós tivemos várias invasões holandesas no decorrer da nossa história, isso mostrava que Portugal não estava muito preocupado, né, com a região norte do Brasil, estava preocupado somente com o ouro lá de Minas Gerais e levar a maior quantidade desse ouro possível para Portugal. Isso deu para a região norte um atraso em relação à região sudeste e, ao mesmo tempo, as pessoas que chegaram e povoaram contaram com o apoio de outras nações, como a Holanda, por exemplo, e França, que investiram dinheiro para que essa província do Grão-Pará e essas missões, essas comarcas fossem criadas. Então isso aqui nem tinha tanto apoio do rei de Portugal, não. A Carta Régia, assinada pelo rei com a criação da comarca, era uma preocupação em garantir que aquele local ali pertencesse ao governo português. Mas havia os conspiradores que, em conjunto com outras nações, tentavam dominar aquela região também. Então, oficialmente pertencia a Portugal, tanto que o rei havia assinado a Carta Régia, criando a primeira comarca na região, mas, extraoficial, muitas pessoas daquela região não encontravam o apoio devido na coroa portuguesa e buscavam apoio de outras nações. Claro, essas outras nações tinham forte interesse naquela região, por ser uma região tão rica até hoje, né? Uma região com muitas especiarias, drogas do sertão, chamadas drogas do sertão, né? Matéria-prima para fabricação de remédios, especiarias, né? Então, era uma região
vastíssima, né? Uma imensidão de terra e muito rica, né? Bom, e aí, em 1755, então, falamos da Carta Régia, que foi escolhida, Marioá foi escolhida a capital, passando a chamar Vila de Barcelos, né? Então, primeiro, é criada a comarca e logo em seguida a Vila de Barcelos. Então, nós estamos falando de uma região e dos seus nomes, né? Os nomes que elas tiveram no decorrer da história. Então, o primeiro nome, Missão de Marioá, e já era uma comarca, e depois é criada uma vila. Pessoal, presta atenção nisso daqui. Durante o Brasil Colônia, não existiam cidades, prefeituras, estados. Isso aí são termos que vão ser utilizados no Brasil República. Lá no Brasil Colônia e no Brasil Império, o que nós tínhamos? Povoados, vilas, comarcas, sendo que as vilas já era algo semelhante às atuais cidades. Então as vilas elas já tinham, além da comarca, o que é a comarca? É aquele local onde já tem ali um juiz, já tem um poder executivo, legislativo, judiciário, já tinha cadeia, já tinha uma organização política mais bem organizada. Essas eram as vilas. As comarcas também já tinham essa função, só que em menor grau. As vilas, então, elas representavam, comparativamente com hoje em dia, as vilas eram como se fossem as cidades. Só que não tinha nome de cidades ainda, porque nós estávamos no Brasil Colônia, 1755, Brasil Colônia ainda. Bom, viramos então para o século XIX, 1832, né, século XIX. Então nós já tínhamos o quê? Uma vila formada nessa região, com uma comarca instituída na região onde hoje é a cidade de Manaus. Então já havia as modificações que estavam acontecendo ali. Era com relação à dominação portuguesa ou a tentativa de outras nações invadirem. Outra característica da região era o fato de que os nomes mudavam de tempo em tempo, né? Tanto é que o primeiro, quando eles chegam lá, a primeira chegada dos portugueses, acho que eu não falei isso aqui, né? Na primeira chegada foi a construção do Forte da Barra do Rio Negro. Forte da Barra, peço desculpas aí que acabei esquecendo de colocar isso aqui. Forte da Barra do Rio Negro. Então, logo da chegada dos portugueses, lá no início do século XVII, o primeiro nome que hoje a região de Manaus recebe era Forte da Barra do Rio Negro. Colocaram ali um forte, então, para defender aquele território. Depois desse Forte da Barra do Rio Negro, aí passa por todo esse processo, né, da saída dos portugueses do Maranhão, chegam até a região do Pará, e aí, da região do Pará, eles instalam em Belém a Baía de Guajará, onde hoje é a cidade de Belém. Depois o Marquês de Pombal funda a província do Grão-Pará, na região. Depois vem a derrubada do Tratado de Tordesilhas através do Tratado de Madrid. Vem a Carta Régia de 1755 e o local, a antiga missão de Marioá, se torna comarca e depois passa a se chamar Vila de Barcelos. Aí ela vai só se estruturando. Então a gente percebe que primeiro era apenas um forte, depois passa a ser uma região de encontro de exploradores e de pessoas que já estavam indo para ali para morar. Depois do Tratado de Madrid, aí se torna uma comarca e após se tornar uma comarca se torna uma vila. A vila era algo mais estruturado, onde além da comarca já havia um número maior de moradores, o que formava basicamente uma cidade. E agora chegamos no século XIX, a transição, o que o Brasil estava vivendo nessa transição do século XVIII para XIX? A decadência da mineração e a ascensão do ciclo do café. Então o Brasil estava com a economia baseada toda na exploração do café e a região norte fundamentando ainda a sua economia. Em que a economia do norte seria baseada? Aí começa, né? No século XIX, o olhar se volta. Então nós estamos agora em 1832 e aí é fundada a Vila da Barra de São José do Rio Negro. Então observe que os nomes vão mudando de tempo em tempo, dentro com as características, né? Então a Vila de Barcelos, que foi o primeiro nome, depois vai se tornar a Vila da Barra de São José do Rio Negro, um nome grande, né?
E aqui, nesse período, o estado do Amazonas já consegue se tornar independente, já começa a caminhar para se tornar independente da província do Grão-Pará e tornar-se uma província, na época não eram estados, né, já falei isso aqui, consegue se tornar uma província independente. Essa província independente vai surgir em 1850, exatamente na data de 4 de setembro de 1856, quando vai se tornar uma província. Então vai ser uma província independente. Então vai se tornar uma província independente. Independente de quem? Independente do Grão-Pará. Até então toda a região pertencia à província do Grão-Pará. Agora, depois de ter se estruturado, passado por uma vila menor, se tornado uma vila maior, mudado de nome 2 vezes, agora vai passar a se tornar uma província independente do Grão-Pará. E aí, essa província, pela primeira vez, a região vai receber um nome parecido com o de hoje. Vai receber o nome de Manaus, que é uma referência à expressão Manaós, que é uma expressão indígena, né? Essa expressão Manaós significa mãe de Deus. Então, a região onde era habitada pelos índios Manaós, que se titulavam Manaós, passa a se chamar Manaus a partir do século XIX, 1850. Outra data importante aqui, 1870, surge o surto da economia gomífera. O que é a economia gomífera? O surto da borracha, né? A região, que era uma região rica em seringueiras, né? Que é a árvore de onde se extrai a borracha, concomitantemente, coincidentemente, a gente tem que lembrar que a transição do século XVII, XVIII e XIX, a Europa, principalmente a Inglaterra, estava vivendo a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial precisava de muita matéria-prima. E uma das matérias-primas mais importantes dentro da indústria é exatamente a borracha. A Inglaterra, então, havia se tornado uma grande potência mundial durante esses 3 séculos, 17, 18 e 19, e a Inglaterra faz uma parceria com o Brasil para comprar do Brasil essa borracha. Aí precisamos lembrar, né? Neste período aqui, o Brasil já havia se tornado independente. Olha aqui, ó. O Brasil se torna independente em 1822. E aí ele passa a ser um império, deixa de ser colônia e passa a ser um império. 1832, 1850, nós estávamos vivendo o Brasil Império. 1850 a gente já estava, né, praticamente aí no segundo reinado, onde havia essa parceria comercial com a Inglaterra. Então a Inglaterra dava subsídios ao Brasil para comprar do Brasil essa borracha. Então a economia gomífera, esse surto na segunda metade do século XIX, vai haver esse boom, esse crescimento dessa economia, e a região amazônica vai ficar conhecida por uma economia que baseou-se na produção e na extração da seringueira. Então o Brasil, que vivia o auge do ciclo do café, agora também estava no auge do ciclo da borracha. Isso vai atrair pessoas para a região. E entre 1892 e 1926, aqui nós temos o final do Brasil Império e o início do Brasil República, né? O Brasil Império, ele termina em 1889, então 1892 a gente estava vivenciando a Primeira República, né? O período chamado de Primeira República, que nos livros de história nós também vamos encontrar com o nome de República Velha. Período marcado aí pelo coronelismo, pela República Café com Leite, né? Aquela troca de favores, o voto de cabresto, tem algumas características dentro desse período. E por que essa data foi colocada aqui? Precisamos lembrar que a referência bibliográfica aí do concurso que vocês vão fazer é o site da própria Prefeitura de Manaus. Então, mesmo nós sabemos que tem outras informações importantes, nós temos que estudar baseado no que está no site da Prefeitura, né? Então, basicamente, entre 1892 e 1893, foram criadas, né, a superintendência que era algo semelhante às atuais prefeituras. Mas, mesmo estando já no Brasil República, ainda não tinha essa expressão prefeitura, que vai ser criada somente
em 1926. Entenderam? Então, até aqui havia superintendências, havia um superintendente que era responsável por aquela província, que era a província do Amazonas, já havia sido criada, né? Dentro aqui, ó, quando foi criada em 1850, a cidade de Manaus, aí se torna independente da província do Grão-Pará e já surge a província do Amazonas. Então, exatamente aqui na segunda metade do século XIX. Então, criado, até esqueci de colocar aqui, né? Província do Amazonas. Por que eu estou falando província? Porque não era Estado, né? Só vai se chamar Estado a partir do Brasil República. Sempre importante lembrar essas terminações, para a gente não correr o risco de esquecer. E a data de 1970, qual que é a importância dela? A criação da Zona Franca de Manaus, que vai ser atualmente um dos principais alicerces da economia do Estado. Então, a economia do Estado do Amazonas é baseada na extração vegetal e também na Zona Franca de Manaus, que é a parte industrial do país, do Estado, que está concentrada exatamente na capital, que é a cidade de Manaus, e que fomenta a economia a partir dos anos de 1970 até os dias atuais. Professor, eu entendi, mas algumas partes ficaram meio confusas, então o que a gente vai fazer agora? O que eu falei lá da data do Natal. Vamos voltar fazendo a revisão, vamos relembrar o que foi falado para ver se a gente conseguiu entender. Agora já fica mais fácil que as informações estão todas no quadro. Então havia o Tratado de Tordesilhas lá no século XV, final do século XV, 1494, e aí em 1500 o Brasil é descoberto. Fiz o esqueminha aqui de como que era o Tratado de Tordesilhas, a parte onde hoje é o estado do Amazonas pertencia à Espanha. As capitanias hereditárias, então os capitães donatários resolvem fazer os adentramentos, utilizam-se do movimento Bandeirantes, do movimento jesuíta, para fazer esses adentramentos, para descobrir outras riquezas. O século XVII, então, é marcado por esses adentramentos, aí a presença lusitana consegue chegar à região amazônica e tomar posse. E como que eles fazem para tomar posse? E que região eles chegam? Eles chegam, então, na região da margem esquerda do Rio Negro, onde atualmente é a cidade de Manaus, e constrói lá o Forte da Barra do Rio Negro. Posteriormente, em dezembro de 1615, eles resolvem sair da região do Maranhão em definitivo para ocupar aquela região, porque já sabiam da presença da Inglaterra, França, Holanda e Irlanda tentando ocupar aquela região. Então Portugal se antecipa e chega ali onde hoje é a região do Pará. Eles saem do Maranhão então e vão até o Pará. Esse movimento também é chamado de... tem um nome específico, né? É o movimento do presépio, né? Eles criam lá o Forte do Presépio, até por causa da data, né? Sai em 25 de dezembro. Na noite de Natal, o pessoal parece que nem curtiu o Natal, né? Eles saem na noite de Natal de 1615, em direção à província onde hoje é o estado do Pará, e ali eles instalam, né, um forte naquela região para defender aquela região, e esse forte fica conhecido como Forte do Presépio. E aí, em 1616, né, aqui 1615, mas no finalzinho do ano, 2 meses depois, eles chegam e se instalam em Belém, na Baía do Guajará. Então, essa Baía do Guajará, ela foi o primeiro nome dado ali à região onde hoje é a cidade de Belém, né? Eles se instalam ali, então, constrói lá o forte, chamado Forte do Presépio, por causa da data que eles saíram, né? E aí, um século depois, né? Um pouco mais de um século depois, Marquês de Pombal funda naquela região ali, uma região que já estava explorada, então, já havia um conhecimento de onde hoje é o estado do Pará, já havia um conhecimento de onde hoje é o estado do Amazonas, e aí, com a chegada do Marquês de Pombal à região, ele funda ali a província do Grão-Pará. Então nós já tínhamos a província da Bahia, nós já tínhamos a província, né, e deixou de ser capitanias para ser província, né? Já tínhamos a província de Pernambuco, a província de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Vicente, São Paulo, e aí eles chegam até essa região e fundam a província ali do Grão-Pará, que reunia Maranhão, Ceará, Piauí, Pará e Amazonas. E aí, pressionado pelo rei de Portugal, o rei da Espanha assina o Tratado de Madrid,
que derrubava o Tratado de Tordesilhas e dava direito a quem chegasse primeiro àquela região ocupar aquela região, não só aquela região. O Tratado de Madrid dava esse poder a todos aqueles que chegassem primeiro numa determinada região qualquer e ocupassem essa região. E em 1755, o rei de Portugal assina a Carta Régia, criando a antiga missão de Mariuá e colocando ela na condição de comarca. Isso aqui já era a região de Manaus, 1755, século XVIII. Então lá no século XVIII, a região já começa a ganhar cara de um local mais desenvolvido, mais bem povoado. E logo em seguida é criada a Vila de Barcelos. Quando ela cresce um pouco mais e se torna uma vila, é criada e chamada de Vila de Barcelos. Isso ainda no século XVIII. Viramos para o século XIX, 32 anos de século XIX, a Vila de Barcelos passa a se chamar Vila da Barra de São José do Rio Negro, um nome grande, né? São José do Rio Negro por causa do Forte do Rio Negro, Forte da Barra do Rio Negro, que já havia sido criado naquela região. E aí, na segunda metade do século XIX, em 4 de setembro de 1856, a província se torna independente da província do Grão-Pará e passa a ser uma província independente com o nome de Amazonas. E a cidade de Vila da Barra de São José de Rio Negro passa a se chamar Vila de Manaus, que depois vai se tornar a cidade de Manaus no Brasil República, né? E a palavra Manaus vem de Manaós, que é da língua indígena, significa mãe de Deus. E já era o início ali do estado do Amazonas. Então, se a gente perguntar assim, a história de Manaus, ela começa quando? Ela começa a ser contada no século XVII, basicamente aqui, ó, no ano de 1615 em diante, quando ele sai da região do Maranhão e começa a ir para aquela região. Até então só habitavam lá as populações indígenas, né? Então, a partir do século XVII é que começa a história de Manaus. E quando chega no século XIX, na segunda metade, é que recebe o nome de Manaus, ok? Em 1870 vem o surto da economia gomífera, o estado do Amazonas, né, a província, né, do Amazonas, melhor dizendo, naquela época, se torna o terceiro PIB mais importante do Brasil. Então só perdia para Minas Gerais e São Paulo, que se tornaram grandes produtores de café e de leite, que vão dominar esse cenário na segunda metade do século XIX. Mas o Amazonas assume aí o posto de terceiro lugar. Por que o senhor não falou mais, professor, sobre essa economia que cresceu tanto lá na época? Porque nós estamos contando aqui a história, né? Se fosse geografia, a gente teria que adentrar nessa parte aí. Mas nós estamos falando da história, de como foi criada. E aí, finalzinho do século XIX, transição para o século XX, o Brasil já havia se tornado uma república, estávamos no período da República Velha, Primeira República, foi criada uma superintendência que vai permanecer de 1892 a 1926 com o nome de superintendência, onde havia um superintendente, representante do governo, que tomava conta dessa região. Somente em 1926 é que vai receber o nome de prefeituras. Reparem que, mesmo já sendo Brasil República, aqui já era Brasil República, ainda não era o nome de prefeitura. Se isso cair na prova, vocês não vão se esquecer. E a partir de 1970, a economia deixa de ser uma economia somente baseada na extração vegetal e passa a ser uma economia também voltada para a produção industrial. A indústria no Brasil ela vai crescer após o período de governo Vargas, de 1930 a 1945, quando o governo Vargas traz para o Brasil a abertura da chegada de empresas multinacionais e cria no Brasil a Siderúrgica Nacional, a Petrobras, várias empresas importantes estatais são criadas nesse período. Mas a região de Manaus só começa mesmo a industrializar-se de maneira forte, né, importante, a partir da criação da Zona Franca de Manaus, que produz eletrodomésticos, produz motocicletas, produz produtos dos mais variados segmentos, e isso fez um crescimento enorme da região a partir dos anos de 1970 até os dias atuais. Bom, contamos aqui então a história de Manaus para você. Infelizmente nosso tempo é curto, né? Nós temos que contar de uma forma mais rápida, não dá para ficar adentrando em detalhes, mas para isso eu deixo o Instagram aqui, ó, Prof. Mauro Alves. Quem tiver alguma dúvida pode chamar lá no Instagram, estaremos à disposição para atender vocês. Espero ter podido ajudar nesse processo aí de aprovação neste concurso que vocês vão fazer. Contem sempre com o Vale Concurso. Não deixe de seguir o nosso canal, ative o sininho lá para receber informações importantes também de outras matérias, combinado? Então eu encerro por aqui, desejo a todos aí bom estudo, um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus. Até a próxima.